Olá, assinando a TV Destaque, voltamos para o segundo bloco do programa Direito e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje falando sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, entrevistando o Dr. José Mechango Antunes, né, que tem uma vasta experiência, uma vez que como juiz classista, atuando a nível do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, ele examinou e julgou vários casos sobre o tema, quando o tema ainda não era muito difundido, né? Hoje ele está muito discutido. O tema não existia, na verdade. Não existia ainda. Agora, uma questão só que eu queria, antes da gente avançar, foi falado lá a respeito do alcoolismo, e só para esclarecer o telespectador, né, que hoje está pacificado o entendimento de que o simples fato do empregado estar alcoolizado não é justificativa para uma justa causa, né? A obrigação do empregador é encaminhar esse empregado para que ele faça um tratamento de saúde. Hoje é considerado uma doença do trabalho, né? Exatamente. Então, os empregadores, quando a gente fala aqui, a gente não fala genericamente, isso, certo? Mas os empregadores, aqueles maus empregadores, eles têm a sanha de demitir o empregado, de dar gancho para o empregado. Eu tenho um exemplo, 2 meninas que tomaram 3 dias de gancho, e eu fui lá à empresa, falei com a dona da empresa, com as meninas, e elas acabaram retornando imediatamente ao serviço com a manhã paga, já era de tarde. Bem, mas o alcoolismo, uma coisa que a gente sempre defendeu no tribunal, e às vezes a gente conseguia que o voto fosse acolhido, outras vezes não, mas a embriaguez. O que é embriaguez? A CLT tem ali, salvo engano, na linha F do 482, que diz a embriaguez habitual ou em serviço. Então, aquele patrão, aquele empregador, aquele chefe que tem a sanha de punir, porque tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, ele está escorado num poder. A pessoa tem um determinado poder. Ou tem um poder ou está a mando de quem tem o poder. E aí aquele camarada, aquela pessoa que a gente fala que é dedo duro, ou lambibotas, ou baba-ovo, etc. Eu prefiro usar o termo mais... famoso puxa-saco. Puxa-saco. Eu prefiro usar o termo mais clássico, que é a subserviência, né? Então ele é um subserviente. Embriaguez habitual. Eu trabalho na vossa empresa e todos os dias eu chego lá embriagado. É embriaguez habitual. Mas eu trabalho de segunda a sábado, sábado meio-dia, na sexta-feira eu saio 1 hora antes e no sábado saio dali, eu vou para casa e faço a festa. Tomo todas as cachaças do mundo, tomo todos os uísques, tomo todas as cervejas e tal. E no domingo, para curar a ressaca, eu continuo bebendo para curar a ressaca, como dizem os pau-d'águas, né? E na segunda-feira eu vou trabalhar e trabalho normalmente. Depois de tomar o chá de boldo e etc., eu trabalho normalmente. Embriaguez habitual porque eu me embriago todos os fins de semana. Essa embriaguez está prejudicando o meu serviço? Não. Não necessariamente. Embriaguez habitual ou em serviço. Está escrito com todas as letras lá. Embriaguez habitual ou em serviço. Digamos que esse caso que eu citei no primeiro módulo, do cidadão que bebeu, estava exalando odor etílico e foi visto a 200 metros bebendo cachaça numa xícara. Eu já vi isso, inclusive uma parente minha que infelizmente morreu de alcoolismo, ela ia em casa e pedia, eu era moleque, para servir a cachaça do meu avô, servir na xícara para fazer de conta que tomava café. Isso aí, de muitos anos, que Deus a tenha. Você está dando dica. Pois é, pois é. Esse é o problema. E embriaguez habitual ou em serviço. Tá bom, eu briguei com a minha mulher, briguei com meu filho, briguei com outro filho, o nenê chorou a noite inteira, o vizinho veio me apurrinhar porque a minha casa fez muito barulho e eu resolvi tomar uns gorós logo de manhã.
e cheguei alcoolizado em serviço. Então, embriaguez em serviço ou em serviço. Nunca eu cheguei alcoolizado. É motivo de justa causa? Não tem habitualidade. Certamente que não. Foi uma vez. E aquele caso daquele que bebeu a xícara lá a 200 metros, etc., a empresa demitiu dizendo porque ele trabalhou bêbado. E a própria empresa diz que, para evitar acidente, não deixou que ele trabalhasse. Estava lá a incoerência. A contradição. Naturalmente que aquele advogado que escreveu aquilo não passou pelas nossas mãos, né? Nem pela minha, nem pela vossa. São ações assim muito complicadas de alguns patrões, né? Deixa eu te perguntar, Mexango, você teria alguns exemplos de assédio moral? Quer dizer, como é que isso se configura? Qual é a ação adotada pelo assediador, né? No sentido deste assédio moral, até para que o nosso telespectador se enquadre nessa situação. Poxa, isso meu patrão já fez comigo, eu acho que está, né, dentro desse contexto que a gente está tratando. Bom, eu sofri bastante assédio moral ao tempo que eu trabalhava na empresa privada. Não, na gráfica. Okay. Antes. Nem se falava em assédio moral, né? O patrão era dono do funcionário. Isso. Mas, exemplo, bancário. Volta e meia, o gerente do seu banco liga para você e fala: olha, eu estou vendo que tem um dinheirinho sobrando aqui, você quer fazer uma aplicação, rende tanto, você concorre a um carro, concorre a 100 mil reais, coisa assim, e você acaba fazendo por quê? Diz assim: olha, é só para me ajudar, eu tenho uma cota. A meta, né? Uma meta. E essa meta é resultado de assédio moral. Quando chega na reunião diária, praticamente, o chefe fala: escuta, aqui a sua cota, a sua meta está muito restrita. Porque, na verdade, a meta que impõe, às vezes, é uma meta inatingível, né? Inatingível. Porque, assim, o simples fato de colocar uma meta, hoje, no dia a dia, já é aceito no sentido de... né, do trabalho do funcionário. Planejamento. De um planejamento, de um projeto, uma perspectiva. Agora, uma meta inatingível, ou seja, ele tem uma meta de 20 contratos por mês. Quando ele atinge 20, agora o patrão quer 40. Quando ele atinge 40, ele quer 90. E ele vai quer chegar uma hora e isso causa um estresse. Sim, né? Uma preocupação. Você está sempre perseguido atrás por um fantasma que diz: se eu não fizer, eu perco. Eu tive essa meta quando era gráfico. Eu exercia a função de gráfico, trabalhava numa máquina, das 18 às 6 horas da manhã, e eu tinha que produzir um mínimo de escritos. Tinha que produzir um mínimo. Se eu não produzisse, rua. E partindo daquele mínimo, o resto você ganhava como, digamos, comissão. Ganhava por linha escrita. Outra forma de assédio moral: o vendedor de uma loja de imóveis. Aquele vendedor está lá, ele te assedia, você é assediado pelo vendedor, e ele fala: olha, tá, você não quer levar isso, mais aquilo, etc. Acaba, às vezes, fazendo um desconto, e quando ele não vende, ele simplesmente é excluído, depois de ficar perseguido por aquele fantasma da exigência de cumprimento de metas. Salvo engano, acho que é o Ministério Público do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho, eu não lembro exatamente qual é o órgão governamental, que está com uma propaganda a respeito disso, aquele patrão que ridiculariza o funcionário perante os outros. Quer dizer, sim, colocar aquele que se destacou aquele mês é uma coisa. Agora, sim, colocar o lanterninha, sim, perante todos os demais, isso também seria. E ele vai colocar na sua mesa uma tartaruga. Existe aí lá? Existe a criatividade, né? Eu isso, já vi criatividade. Orelhinha de burro, tartaruguinha. Isso, orelha de burro. Aí põe um desenho do camarada no canto, ajoelhado no milho. É o desenho. É o patrão criativo, engraçadinho, patrão criativo. E ele vai dizer isso na defesa do processo dele. Não, isso é uma forma de estímulo. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas essa brincadeira, na verdade, ela é apenas
é um factoide, vamos dizer. Na verdade, é uma cobrança e faça, ou então você vai para a rua. Tem vários. Diga uma coisa para mim. Um funcionário, um trabalhador que se sinta, depois de ouvir esses esclarecimentos, fala, puxa vida, eu estou sofrendo assédio no trabalho. Qual é a atitude que ele deve de tomar? Ele não corre o risco de, se ele tomar alguma atitude, ele vir até a perder o emprego? Como é que isso funciona? Corre sempre o risco. Qualquer coisa que o empregado faça em desalinho com a exigência patronal, o emprego dele corre risco. Bem, a primeira coisa que ele deve fazer é ir ao sindicato e denunciar a empresa. Nem sempre isso funciona. Nem sempre isso funciona, mas o sindicato está ali para isso. Outra coisa, denunciar no Ministério do Trabalho. É difícil porque eles não têm fiscais suficientes para fazer. Mas ele faria isso no anonimato ou não? Não. Pode fazer no anonimato. Pode fazer no anonimato. Eu tive, por exemplo, um caso que apareceram, tem que ser rápido, apareceram duas meninas no sindicato, eu trabalhava lá na assessoria jurídica, e elas foram lá para pôr a empresa no pau, meio-dia. Eu comecei a falar pouco, acabamos, é menos interessante. Pôr a empresa no pau? Por quê? Ah, porque deram um gancho de 3 dias para nós, para as duas. Por quê? Por nada, tá bom. E tinha uma que era bem espevitada, muito assim, bem acesa. Aí eu liguei para a empresa, Dona Sueli, lembro até hoje, era a dona. Dona Sueli, aqui é José Mechango, do sindicato, temos um casinho. Ela falou, eu quero falar pessoalmente para o senhor. E eu lhe abro as portas, o senhor vem aqui a hora que o senhor quiser. Eu falei, é hora de almoço agora, que hora? A partir de 1h30. Falei, então lá para as 2 horas. Aí combinei com as meninas, botei as duas na minha Brasília e fui para lá. Aí me chamaram no escritório em cima, diz, as meninas não sobem, tá bom. Aí eu cheguei para a dona Sueli e ela disse, ela chamou a gerente das meninas lá. Aí a gerente subiu. Por que a senhora deu 3 dias de gancho, a gerente, né? Ela disse, porque elas me chamaram de galinha. Nossa. Isso aqui em 1980 e não sei o quê. Porque galinha ainda era palavrão. Me chamaram de galinha. Aí uma das meninas falou, não senhora, fui eu que falei galinha, mas eu não lhe chamei de galinha. Eu apenas falei, galinha é você. Aí a dona Sueli olhou para mim espantada, e falou, pera um pouquinho. Aí falou para a menina, por que você falou galinha, galinha é você, para a chefe? Ah, porque a gente lá estava conversando qualquer coisa e trabalhando, porque trabalha com as mãos, mas a gente estava falando, e ela falou para suas 2 galinhas calem a boca. A chefe. É uma forma de assédio. É uma forma de assédio. E aí a menina revidou. Falou, galinha é você. E ela deu a suspensão, mas não falou nada. Aí a dona Sueli era uma moça jovem, muito bonita. Aí a chefe começou a querer falar. Ela falou, não, agora a senhora desce. Não, mas eu quero explicar. A senhora desce, depois eu converso. Aí propusemos lá, etc. Não, eu cancelo o gancho. Eu cancelo o gancho. Eu soube que 3 meses depois foram demitidas. Voltaram a trabalhar imediatamente. Eu imagino a cara da chefe. Mechango, o nosso tempo infelizmente está acabando. Tá. Eu gostaria que você colocasse para a gente brevemente que tipo de prova, porque na verdade é uma coisa que você sabe, nós todos aqui sabemos que o que mais o cliente procura, o que mais o trabalhador questiona é como é que eu vou provar isso. Que tipo de provas poderia ter o assediado, o trabalhador, que auxiliasse na comprovação deste assédio? É muito difícil isso. A prova mais plausível é a prova testemunhal. Mas a prova testemunhal ela é aceita com restrições pelo juiz. E termina envolvendo outros colegas. Envolve outros. E-mails pode ser. Uma cobrança agressiva, excessiva, uma cobrança um rigorismo agressiva. excessivo, né? Hoje estão usando inclusive o gravador. Quando o chefe está chegando perto, já liga o celular. O pessoal está ficando esperto. Tá, já liga o celular e deixa o chefe esbravejar. Dá corda para ele. Dá corda. E aí o danado vai falar um monte, vamos dizer assim,
e é uma prova suficiente. Aí vai dizer, não, mas é a prova de escuta, não é permitida. Precisa entender o que é uma prova de escuta e o que é uma prova que você fez em relação a mim. É dividida. E a hipossuficiência do trabalhador, quer dizer, ele não tem muito mecanismo. A hipossuficiência. É ilícito quando eu vou bisbilhotar a vida do outro, mas se o empregador está falando para mim, eu tenho direito de gravar. Tenho direito de gravar, tenho direito de gravar. E, por exemplo, uma prova, um caso foi o boletim de ocorrência, onde o chefe, ele era o zerivezeiro, era chefe. O zerivezeiro em fazer, eu falei há pouco da questão das horas extras, até 10 horas, 11 horas da noite, ele punha as mulheres para fazer o hora extra e depois punha elas no carro e levava para o motel. Aí quando a mulher desceu no motel, quando ele entrou no motel, ela desceu, chamou a gerência e mandou a gerência chamar a polícia. Que loucura. Aí foi demitida por justa causa. Complicado. Muito bem. Muito bom. Infelizmente, o que é bom dura pouco, né, Clóvis? É isso aí. Mas não vai faltar oportunidade do doutor Mechango retornar para contar outras, né? O doutor Mechango tem muitos casos para contar, né? Nós agradecemos a participação, agradeço a doutora Rosana por mais essa possibilidade de estarmos gravando o programa junto, ao telespectador, programa reprisado terças-feiras às 7h30, pedimos para que vá divulgando entre os amigos, entre o círculo de amizade, para que a gente possa cada vez mais trazer mais informação e mais cidadania. Agradeço ao doutor Mechango. Também agradeço. Doutora Rosana. E voltamos na próxima semana. Se Deus quiser. Obrigada a todos. Um abraço.